O Mercado Livre é um colosso, né, que encosta em e-commerce, encosta em serviços financeiros, que não é difícil você fazer o argumento que é um pool de lucro maior do que o e-commerce. O Mercado Ads, nas nossas estimativas, sozinho, ele vai ser mais a metade do lucro operacional do Mercado Livre, sozinho. O Mercado Livre tem hoje 31 mil colaboradores. 10 mil são de desenvolvimento e tecnologia. 1/3 da empresa é de tech. Então tenha isso em mente. Do lucro da Amazon, Ads na Amazon é maior que a AWS da Amazon, no lucro. Então, é muito impactante esse fenômeno que está acontecendo. Sim, tá começando mais um Market Makers, o podcast da família investidora brasileira. Eu sou Thiago Salomão. Hoje estou com o Matheus Soares aqui ao meu lado. Tudo bom, Matheusinho? E aí, Salomão, beleza? Beleza, cara. Estamos aqui para mais um episódio, né? Não. Hoje não é mais um episódio, Matheusinho. Hoje vai ser um programa bem diferente do que a gente está acostumado a fazer e vocês estão acostumados a ouvir. A gente vai tirar do papel um projeto bem antigo que a gente queria fazer, e finalmente a gente vai colocar aqui para vocês, que é um projeto voltado em destrinchar as grandes empresas da Bolsa e decifrar os segredos das maiores empresas, maiores histórias de sucesso e também as histórias de fracasso do nosso mercado, né? Então a ideia aqui é começar uma série de entrevistas com investidores, empresários, analistas, todos eles que têm muito conhecimento sobre um determinado setor ou uma empresa, aquela curiosidade intelectual que a gente também gosta de trazer aqui no Market Makers e, a partir daí, destrinchar as grandes histórias do nosso mercadão. Esse programa ainda não tem nome, eu tenho aqui umas preferências, o Matheusinho também. A gente vai levar para o comitê isso aí, né, Matheusinho? Vai. Mas, por favor, mande também sugestões, o que você acha que seria um nome legal para um programa que vai destrinchar as empresas da Bolsa, revelar os segredos dos grandes nomes do nosso mercado. Né? Todas as empresas têm seus segredos e acumularam lições ao longo da sua história e o Market Makers vai querer, a partir daqui, responder e revelar todos esses segredos. E qual é a primeira empresa do nosso primeiro programa que não tem nome, Matheusinho? A primeira empresa é a Mercado Livre, Salomão. Ou a Amélia, uma empresa que está muito presente no dia a dia do brasileiro, mas que não é brasileira. Bom, né? Então fala um pouquinho mais dela, que eu sei que você fez uma lição de casa enorme sobre ela. A Amélia é uma empresa que foi fundada ali em 1999, é uma empresa argentina, tem aí mais de 24 anos de existência, presente no Brasil, mas também presente em diversos outros países da América Latina. O Brasil é o mais relevante, tem 50% da receita dela, e é uma empresa que, assim, ela começou como um site de leilões, mas na verdade hoje é uma gigante. Ela tem e-commerce, ela tem um braço financeiro, ela tem um mercado de anúncios, ela tem a logística própria dela, não depende dos correios. Enfim, uma empresa enorme, Salomão. Bom, e para falar sobre Meli aqui com a gente, recebemos dois dos fundadores da Aster Capital, né, o Marcelo Silva e o Rodrigo Nasser. É legal que os dois, embora sejam analistas de ações, eles têm expertises bem diferentes. Né? O Marcelo Silva tem uma vasta experiência no mercado de ações, mas o Rodrigo Nasser, ele já foi RI e CEO da TOTS no México, também trabalhou na área de... Qual foi a área que ele desenvolveu no México? Ele foi desenvolvedor de tecnologia, né? Desenvolvedor de tecnologia do México. Ele também foi chefe de tecnologia na Netshoes, atualmente é conselheiro de inovação do e-commerce Brasil e mentor da Endeavor. Os dois estão aqui para falar um pouco sobre... Um pouco não, né? Vamos falar bastante sobre o que sabem de Mercado Livre, né? Tanto a empresa que nasceu lá em 99 como um site de leilão, como o Matheus falou, até esse gigante aí que está no nosso mercado. Bom, já apresentei vocês, né? Queria começar o papo falando um pouco dessa origem aí do Mercado Livre, né? Uma empresa hoje, ela vale 58 bilhões de reais na Bolsa, né? Isso dá 10 vezes a soma do Magazine Luiza e da Via Varejo juntos, né? Mas 24 anos atrás era uma outra empresa, o contexto era outro, nem bolha.com tinha estourado ainda. Então, queria começar o papo sabendo como é que foi essa origem do Mercado Livre, tanto da ideia do nascimento da empresa, como até o contexto que ela estava inserida. Bom, legal. Primeiro, obrigado pelo convite aí, pessoal. É uma honra estar aqui, fazer parte desse primeiro a ver o nome ainda, mas Estamos abertos também às sugestões de vocês, viu, Marcelo? Fica à vontade. Mas para colocar a bola em jogo aqui, eu acho que a história da Meli é uma história fascinante, né? E ela começou com uma missão, uma visão, né, que muitas vezes a gente
não dá tanta bola para a história de qualquer real visão, e acho que nesse caso faz muita diferença, né? Que é democratizar o acesso ao comércio, né? E a finanças para a América Latina, para 600 milhões de pessoas, né? Essa história de democratizar acesso é um negócio que ajuda a explicar muitos movimentos estratégicos que ela vai fazer depois disso, né? Mas esse foi o começo. Num mundo em que a grande referência era o eBay, não era a Amazon. Hoje, para a gente, é muito automático usar a Amazon como a referência de sucesso, como modelo de negócio, né? Modelo de execução, né? Mas na época, a grande referência era o eBay, que também começou como um site de leilões, né? E era uma referência importante para o Mercado Livre, né? Que com os empreendedores que se encontraram no MBA e sentiram essa missão, essa oportunidade gigantesca. Então já nasceu com um sonho muito grande, e a partir daí, né, eles começaram, tá bom, como que a gente consegue democratizar por meio de tecnologia? Né? Então isso também é um negócio que está presente desde o momento inicial, e que a gente, acho que vale a pena também destrinchar um pouco mais esse fator. Até passo a bola para o Nasser para elaborar um pouco melhor essa parte, que ele domina mais. E a gente precisa colocar em contexto um pouco a época que a gente estava vivendo, né? A gente estava ali no finzinho da primeira bolha, né? Da grande bolha ali de tecnologia, onde você tinha as empresas entendendo o que fazer com a internet ainda, né? Então, acho que muito disso, essa discussão ali dos founders do Meli de, poxa, o que a gente pode fazer com a internet, o que a tecnologia pode resolver, foi o start de pensar, não, qualquer dos problemas que a gente quer resolver, o sonho de, como o Marcelo falou, de democratizar comércio e finanças, tem que funcionar através de tecnologia, porque a tecnologia é capaz de escalar esse sonho, né? E essa nuance o Meli é uma empresa de tecnologia. Ele começa desde o inception da ideia de como fazer essa democratização ser tecnologia, faz uma diferença brutal na construção da estratégia da empresa. Por quê? Porque a gente tem uma coisa é você fazer tecnologia, outra é você trabalhar com tecnologia, outra é você ser uma empresa que constrói ativos de tecnologia. Então, tem alguns aspectos aí interessantes, acho que tem 3 grandes pontos que fundamentam essa visão. O primeiro é você trabalhar com construção de produtos e serviços. Então, o output dessa empresa de tecnologia é um produto ou serviço baseado em tecnologia. Por ser baseado em tecnologia, qualquer acréscimo que você faz, seja 1 para 1 milhão, para 1 bilhão, o custo marginal disso é muito pequeno. Então, ele de verdade escala. O segundo é um conceito que a gente aprende em desenvolvimento chamado iteração, que é você ir iterando, né? Você ir desenvolvendo, testa, erra, testa, erra, testa, erra. Esse conceito de você começa pequeno, lança alguma coisa que funciona, que não está perfeito para o mercado ainda, mas vai iterando e melhorando, está enraizado no Mercado Livre. É iteração. Iteração, não é interação. Iteração, tá? Então, essa iteração que a gente aprende em desenvolvimento, isso está enraizado dentro do conceito do Mercado Livre. E o terceiro é o foco absurdo que eles têm no que a gente fala de foco no cliente, que é o foco no usuário. Quando a gente desenvolve, a gente pensa em tecnologia, você está sempre, o que aquele usuário quer trabalhar, por que ele trabalha daquele jeito? Aí quando muda o usuário, você altera a forma da empresa trabalhar. Então esse foco é quase que maluco que o Meli tem em relação ao cliente, nasce desse conceito também de tecnologia. Então esses 3 conceitos são básicos para uma empresa de desenvolvimento. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, essa visão de ir iterando e não fazer um super planejamento de 10, 15 anos, né? É super inovador? Não, quem vende tecnologia, isso é normal, você não sabe o que vai acontecer amanhã, então em tecnologia você vai iterando para resolver. Isso está presente na visão do Meli. Então, essa diferença de você, ali no final dos anos 90, ter uma empresa que, em vez de pensar um planejamento de 15 anos, 20 anos, fazer um super projeto com uma entrega grande e gigantesca, é uma diferença fundamental para entender os movimentos do Meli ao longo do tempo. E é um negócio que a gente discutia quando a gente nem trabalhava junto ainda, né, na época de 2015, 2016, e houve um certo aumento do fluxo de companhias indo para esse modelo, né, acelerando seus planos de e-commerce. E eu lembro que sempre que a gente discutiu, o Nasser falava assim, mas peraí, Meli é uma empresa de tecnologia, é diferente. Era um negócio difícil para eu realmente incorporar
né, na forma de pensar. Ele falou, não, cara. E era longa a conversa, era difícil para ele conseguir me fazer entender, né, as implicações. Então, esse ponto, eu acho que a gente vai voltar nele algumas vezes. Você entendeu ali, então, em 15, 16, que ela era uma empresa de tecnologia de fato, né? Tava nesse processo, mas sim. Mas lá no começo, no final dos anos 90, né? As pessoas também viam dessa forma, porque pela explicação a Meli sempre teve isso com ela. Sim. Mas as pessoas entendiam isso naquela época? Eu acho que as pessoas ainda não entendiam isso naquela época, porque pensa que ali estavam surgindo vários marketplaces, né? Que hoje seriam marketplaces, ainda início como empresas de leilão. Então você tinha o Arremate.com, né? Você tinha várias empresas, o próprio eBay aparecendo. Só que por trás, se você pensa na filosofia de eu não vou encostar num produto, né? No início a Meli tinha essa visão muito clara, né? Eu vou usar a tecnologia para intermediar um comprador e um vendedor, né? A tecnologia é que vai fazer isso. Eu não vou encostar para transportar isso, não vou mexer nisso. Pelo menos ali no começo era a visão da empresa, né? Então, acho que tinha uma dificuldade, sim, do mercado entender, mas o contexto daquela época, muito parecido com o que a gente viu há 4, 5 anos atrás, as empresas todas estavam tentando se posicionar como tech, né? Então a gente viu isso se repetir há 4, 5 anos atrás. Mas acho que internamente, que é o importante, é a filosofia de construção da empresa, a visão de cultura, a visão de estratégia da empresa, ficou muito marcada como empresa de tecnologia. E só para um site de leilão, acho que para que eu não usava Mercado Livre naquela época, né? Até hoje sou um usuário mais assíduo. Qual que é a diferença do comprar e vender um produto usado, né? Você comprar de alguém ou vender para alguém. Na época era um leilão mesmo, tu colocava lá e as pessoas iam arrematando e a melhor oferta levava? Sim, era isso, no leilão de uma semana. Esse era o padrão, né? E esse modelo foi evoluindo, porque num dado momento eles começaram a colocar a possibilidade. O leilão começou a R$10, mas se você pagar 50, você pode fechar. Você pode fechar a compra instantânea. Que, por sinal, né, já começa a trazer, inclusive, um exemplo de como o Mercado Livre estava com essa cabeça de sempre pensar na experiência do consumidor, né? Eles se inspiraram no eBay, 99. Em 2000, eles já ofereceram essa nova funcionalidade de compra agora. Tudo bem que o leilão começou às 10, mas com R$50 você pode comprar. Que depois foi copiado pelo eBay. Eles já introduziram isso na frente do eBay, né? Então, eu acho que isso já traz um exemplo de como eles estavam sempre ligados em trazer essas inovações incrementais que vão tornar a experiência melhor e melhor, né? Mas com o passar do tempo foi ficando claro que você coloca uma camada de fricção aí, né? Você achou o produto, não, legal, gostei, não, mas você vai ter que esperar uma semana, não para receber o produto, para fechar o negócio. A partir daí, você ia correndo o risco de não fechar. Correndo o risco de não fechar, e a partir daí você ainda tinha que negociar com o vendedor, como é que a gente vai fazer com essa entrega aí, né? Isso também era negociado. Além disso, isso era fora. Você tinha essa questão que aí você tem uma miríade de fricções aí no caminho, né? Como é que isso vai ser pago? Se é verdadeiro, se não é pirata, o produto que tá Se é comprando. verdadeiro, se é pirata. Como é que isso vai ser entregue? Tudo isso foi ao precisar longo do tempo respondido. Quem é responsável? Então, todas essas coisas que hoje a gente entende como naturais, e aí a gente entra um pouco, aí falando de Brasil, né? A gente entra um pouco na evolução do próprio mercado de e-commerce no Brasil. Acho engraçado porque as pessoas acham que passar cartão de crédito na internet sempre funcionou. No começo do e-commerce do Brasil, não sei se as pessoas sabem, colocava o número do cartão, alguém pegava, ia numa máquina e digitava o número do cartão, tá? O e-commerce no começo era assim, tá? Então tem uma API com o adquirente. Não tinha nada disso lá no começo do e-commerce, não, tá? No começo, e assim, até no Brasil, até metade dos anos 2000, era assim. Tinha que ser meio maluco pra passar o cartão ali. Tinha que ser meio maluco. E cartão também não era tão disseminado, né? Exato, isso é outra questão, né? Penetração de cartão de crédito era um outro problema. Então, você tem uma evolução no final da década de 90 do modelo de negócios, de leilão, indo para compra instantânea que o Mercado Livre lança aí e fala, é o que funciona, vamos trabalhar com compra instantânea. Para depois, todas as fricções que nem o Marcelo comentou, da jornada de compra. Desde eu querer encontrar um produto até eu receber em casa. Isso tudo, soma isso questões
políticas e de negócio de cada país na América Latina. Esse é o pequeno desafio que o Mercado Livre teve que começar a enfrentar no começo dos anos 2000. Por isso que empreendedor não tem que ter muito juízo, né? Porque Não. parece uma péssima ideia em várias instâncias. Não, em todas. Isso, né? Se você for fazer o check, né, de problemas, você não faz. Você gabarita. Você gabarita e não faz, cara. Não faz. Mas, só para a gente passar adiante, mas eu só queria fechar essa parte mais do início, do nascimento dela. Foi quem que criou a Meli, né? Até o Matheus falou na apresentação, o Brasil é o principal mercado, mas é uma empresa argentina, né? Mas onde é que ela nasceu, como ela nasceu, quem eram as pessoas por trás? Claro. Bom, o Marcos Galperin, né, ele estava encabeçando esse grupo de fundadores e ele ainda é o chairman e CEO da companhia. Acho que isso, inclusive, traz um aspecto que a gente acha que vale a pena explorar, que é o fato da companhia ainda ser liderada pelo fundador, né, que fala das founder-led companies e que isso acho que traz aspectos importantes na maneira de pensar ao longo prazo do Meli. Eu acho que isso facilita, não, mas eu acho que isso contribui para que eles tenham os elementos necessários para tomar certas decisões que parecem muito difíceis de longe. Fala, nossa, peraí, você vai construir sua logística, não é possível, você não tem nada. Em 2016, não, cara, você não pode sair do zero. Você vai acabar com o seu P&L. Você é uma empresa super rentável, 30% de margem EBITDA, você vai acabar com isso, né? E, no entanto, por causa de uma visão de longo prazo, que a gente vale explorar isso um pouco mais para frente, eles tomam certas decisões. Eu acho que é conectado com o fato de ainda ser liderado, né, pelo fundador. Mas o Márcio Galperin estava encabeçando um grupo, né, de empreendedores, sendo que muitos deles ainda estão na companhia até hoje, né, e se conheceram no MBA, né, e foi esse grupo, e ele é argentino, né, que deu início ao Mercado Livre. Né? Tem um ponto interessante, né, o Pedro, que é CFO, fala isso, no começo, latinos se encontrando no MBA nos Estados Unidos, e que olhavam os seus colegas de sala, americanos, europeus, e falavam, a gente está no mesmo nível deles. Por que a gente não tem na América Latina uma empresa do mesmo nível? Né? Eles falaram, não, vamos fazer isso. E a gente né, o Pedro, por exemplo, era consultor numa dessas grandes consultorias estratégicas, falando, poxa, eu estou fazendo consultoria para as grandes telcos, explicando o que é internet. Vamos ser protagonistas. Vamos ser protagonista nisso. Vamos a gente fazer uma empresa que usa a internet de alguma forma e resolve um problema. E aí veio o sonho deles de fazer a democratização do comércio e finanças. Você junta, né? Então, empreendedores argentinos que se encontram no MBA e brasileiros que se encontram no MBA, entendem que estão no mesmo nível que Estados Unidos e Europa e precisam fazer isso na América Latina. Né? Essa é a origem. Então, assim junto até hoje. A boa parte está. Boa parte está junto até hoje. Isso era 24 anos atrás, né? Isso. 24 anos para frente, ela é uma empresa gigante, enorme, né? A maior do seu setor, relevante em todos esses países, que, né, com uma complexidade geográfica enorme, com diversas divisões de negócio ali dentro. Então, o que é essa empresa hoje? O que ela tem? Em que país ela está? Uau, essa empresa hoje, como você falou, né, ele é um colosso. Né? Ela é gigantesca, só o ano passado vai fazer 35 bilhões de dólares em GMV. Né? GMV? Boa. Então, até aproveitando para colocar um pouco de glossário aqui ao longo da conversa, a gente vai fazer distinção ao longo da conversa. Eu acho que tem 3 conceitos que vale a pena a gente separar bem. Uma coisa é o GMV, que é o valor transacionado. Então, você foi lá na Meli, né, e comprou um produto de R$200 na plataforma, isso contou como R$200 de GMV. Né? Mas R$200 não é a receita da Meli. Ela ganha uma comissão em cima desses R$200. Imagina que foi R$30, né, 15% de comissão. Né? R$30 é a receita, não o GMV. Então, você tem 200 de GMV, 30 de receita. Né? Além disso, né, isso aqui também conta como TPV do Mercado Pago. Porque agora o Mercado Pago está presente em todas as transações do Mercado Livre. Mas não para aí, porque o Mercado Pago também está fora do Mercado Livre. Então você foi comprar alguma coisa numa lojinha que usa o Mercado Pago como adquirente. Aquilo lá é um TPV, né? Ele é parte, né, Total Payment Volume, ele é parte
do volume de pagamento, né, do Mercado Pago, e não tem nada a ver com a transação acontecendo no Mercado Livre. Tá? Então, só fechando esse parênteses, porque a gente vai acabar usando o GMV, valor transacionado, receita, que é a receita efetivamente do Mercado Livre, e também o TPV, que é o valor transacionado. E quando a gente fala de TPV, pensa no Mercado Pago. O conceito né? de GMV e TPV é o mesmo, só que o GMV no Mercado Livre e o TPV no Mercado Pago, é isso? E existe uma área cinza que pega os dois, que é quando existe uma transação dentro do Mercado Livre, o Mercado Pago participa também. Então, esse GMV dentro da plataforma, ele é valor transacionado, ele é GMV, e ele é também TPV, que é a distinção que eles fazem on-platform. Isso é um TPV dentro da plataforma, e existe um TPV que você foi numa loja que usa Mercado Pago na hora de passar seu cartão, isso também é TPV off-platform, fora da plataforma. Tá? Então, essa Perfeito. acho que é uma distinção importante para a gente não ficar recorrendo aos termos sem a devida definição. Né? Mas então, voltando, né, o Mercado Livre é um colosso, né, que encosta em e-commerce, encosta em serviços financeiros, que não é difícil você fazer o argumento que é um pool de lucro maior do que o e-commerce. Né? Advertising agora, que pode ser um capítulo à parte, né? Na visão da Aster, vai ser o maior centro de lucro do Mercado Livre para os próximos anos pela frente. Né? Então, A gente vai entrar nele mais adiante, Vai. mas só para o que seria de fato o advertising? Seria parecido com o que é o Google nesse sentido? também, né? Mas pensa, se você abrir o seu app do Mercado... Alguém aqui não usa Mercado Livre? Antes a gente perguntava se alguém aqui usa, agora não dá, mas tem que perguntar se alguém não usa. Virou né? utility, né? Virou um utility. Né? Se você entrar lá e fizer uma busca, cerveja, você vai notar que os primeiros, via de regra, são patrocinados. Está escrito lá, patrocinado. Você precisa pagar para aparecer ali. Né? Isso, sim, e de certa forma é um raciocínio parecido com o Google. Né? Você fez uma busca, apareceu um resultado patrocinado. Então, o advertiser, a pessoa que está querendo aquele espaço, está comprando o direito de estar ali naquela ocasião. Mas isso é uma simplificação grosseira perto da complexidade em que isso se encaixa. A gente acha super interessante essa parte. Mas, enfim, hoje o Mercado Livre construiu essa plataforma toda. E o que eu acho que é interessante, e só para conectar com o ponto anterior do histórico, né, como boa parte dessa... E eu não falei do mercado envios ainda, né, que para viabilizar e-commerce, ele criou um negócio de logística lá dentro. Do zero. Tá, eu tô anotando Né? aqui então. Tem o Mercado Livre, que seria o e-commerce em sua essência. Isso. Tem o Mercado Pago. Que é o braço financeiro. Tem o Mercado Envio. E aí o Mercado Ads, o Mercado Pago, por sua vez, eles começam a identificar uma oportunidade no crédito, criam o Mercado Crédito. Eles também começam a identificar uma oportunidade de participar do e-commerce fora da plataforma do Mercado Livre, porque muitos vendedores estão no Mercado Livre, natural, o maior marketplace da América Latina, mas eles também têm um site próprio. Né? O Mercado Livre também te oferece essa funcionalidade, Mercado Shops. A plataforma de e-commerce. Engraçado que, assim, ela concorre em diversas indústrias, né? Então, quando você fala Mercado Shops, talvez ela vai competir com uma local web da vida, né? Total. Quando você fala de mercado de e-commerce, dentro do negócio dela, ela vende roupa. Então, talvez ela tenha uma C&A lá dentro, né? E ela não só isso, ela vende pets, né? Ela vende equipamento pet. Então, ela também compete com uma outra indústria, né? Então, assim, é uma empresa que ela está em diversos setores da economia. Né? E é interessante notar, a construção é muito interessante você parar e ver o filme, não só a foto. Não é o Mercado Pago que a gente está falando aqui. Como que ele surgiu? Lá em 2003 para resolver um problema. Não era uma grande visão de que ele vai ser o banco dos desbancarizados. Como a gente falou, você participava de um leilão, aí depois esperava 7 dias, ia lá, fechava o negócio, aí depois falava, mano, como que a gente vai fazer essa entrega? Você falou, me encontra no metrô. Aí você me dá o dinheiro e eu te dou, né, o produto. Essa história é real, eu já fiz isso, tá? Eu já fui pegar o produto comprado no Mercado Livre no metrô, né? E então, você começa a falar, mas espera aí, deve ter uma forma melhor de fazer isso, né? Se eu conseguir dar a garantia para o vendedor
que se ele mandar o produto, ele recebe, e a garantia para o comprador, se ele colocar o dinheiro em algum lugar, esse dinheiro só vai ser liberado quando ele receber o produto, eu consigo tirar uma fricção. Então o Mercado Pago nasceu com uma conta, Para resolver o problema. um escrow, né? É a expressão técnica em inglês, que essa conta que você não deu o dinheiro para o vendedor, você deu para o Mercado Pago. Qual é a expressão lá. em inglês? Escrow. Tá. Né? Não, por enquanto, o dinheiro não é do vendedor. Tá lá com o Mercado Pago, ele tá guardado lá. Aí o vendedor te entrega o produto. Aí você comprou, né? O seu celular novo, não veio um tijolo, né? Veio legal, Mercado Livre, tá certinho, né? Recebi. Aí ele ia lá e dava o dinheiro pro vendedor. Isso é o primórdio lá atrás. Então ele, mais uma vez, a visão de sempre melhorar a experiência tá lá presente. E aí entra um pouco do que a gente está falando da empresa de tecnologia, né? Porque ele tem um foco no usuário, que é preciso resolver essa experiência do comprador com o vendedor. Poxa, eu vou resolver através da criação de uma solução financeira para fazer isso. Como o Marcelo falou, eu estou planejando o banco do desbancário. Não estou montando um planejamento estratégico de 10 anos, onde eu vou desenvolver uma empresa. Não é isso, eu estou resolvendo aquele problema. A funcionalidade do Mercado Pago em 2003 era a melhor do mundo? Super funcionava? Não. Mas ela funcionava para aquele problema que ele resolvia. Uhum. Então lança ela rápido para a gente entregar para o comércio poder fazer mais vendas, e a gente vai iterando ela, melhorando, pegando feedback do comprador, Vai do entendendo, vendedor, né? vai entendendo o que está acontecendo e vou entregando inovações incrementais dentro do Mercado Pago. Essas inovações incrementais, ao longo do tempo, o comprador pediu isso, o vendedor pediu isso, elas vão gerando funcionalidades que constroem a estratégia do Mercado Pago. Você viu a diferença do que um monte de executivo sentado pensando para onde vai? Não, lança o produto, vamos iterando e melhorando. Mas não está perfeito. Eu sei que não está perfeito, mas resolve aquele problema. E aí ele, ao longo do tempo, se desenvolve numa unidade de negócio à parte. E partiu de uma dor identificada. Mercado Envios 2013. Mesma Parte de coisa. uma dor identificada, a gente precisa melhorar esse processo de entrega, eles vão lá, começam... No começo, o Mercado Envios era perto do que a gente tem hoje, né? Que é esse negócio mágico, que você perde um percentual relevante no mesmo dia, né? Era um negócio, era praticamente um intermediador dos vendedores com Correios. Isso. Ele fechava um negócio no atacado, né? Bons termos com o Correio, Isso. e começava a gerir isso aqui. Isso era o Mercado Envios mais rudimentar. Isso. Né? Até o status de entrega era exatamente copia e cola do que estava na tela do Correios. Era isso. Uhum. Né? E aí? E aí ele foi melhorando, foi iterando, entregando, até o momento que ele falou, vamos ter que fazer um investimento em físico, né? Vamos ter que criar centro de distribuição, vamos ter que organizar isso. Aí eu acho que o emblemático disso é o avião todo amarelo do Mercado Livre, né? Então, a empresa pensou lá no começo que ela ia colocar a mão em ativo físico? Não. Ela queria ser asset... Pelo contrário até. Asset light, né? Um desejo declarado de permanecer leve, de não precisar leve no sentido do balanço estar leve, né? De não colocar, como eles colocavam, a mão em átomos ainda. Né? Vamos ficar nos bits and bytes aqui, que isso aqui é o nosso know-how. Mas você nota que tem um outro princípio que se sobrepôs a esse, que é a experiência do consumidor. Isso. Né? Em algum momento ele começa a notar, mas peraí, não tá legal. E isso que vocês estão falando é muito legal, porque assim, ela começou com uma empresa digital puro. Porque se você pegar os concorrentes dela, como é que era como é que eles cresciam? Pô, vamos construir uma nova varejista em determinado local do Brasil para se aproximar desse cliente e abocanhar aquele mercado. Ela não, ela fazia isso sempre com tecnologia. Eu queria entender aqui quais são os desafios, né, do e-commerce ou do marketplace, né? Porque ela é um marketplace, afinal, acho que é legal entender isso. Sim. E como essa diferença, né, de você ser um digital puro, porque lá atrás não era óbvio. Hoje parece ser a diferença entre o digital puro e a multicanalidade, né? A diferença entre esses dois modelos de negócio. Claro. É perfeito, porque no começo no e-commerce no Brasil, né, você tem o desenvolvimento dos varejistas vendo o online como um canal a mais de vendas. Né? Então, você varejista ali no começo da década de 2000, depois na década de 2010, você tinha a sua venda na loja física, você às vezes tinha venda
por telefone, então você tinha o seu televendas, né? Você podia ter até venda por catálogo, né? Então, esses são canais diferentes de vendas que você tem. E aí surge a venda online, né? E aí vamos lembrar o que é venda online no Brasil nessa época, né? Venda online é desktop, você em casa, num computador, num PCzão ali, entrando num site, comprando de um varejista, né? E aqui eu cometi um grande erro, né? Porque começo da década de 2010, por exemplo, qual que era o principal acesso do brasileiro à internet? Por onde o brasileiro acessava a internet em 2010? Lan House? Lan House. Lan House era o principal fonte de acesso do brasileiro à internet. E o segundo acesso do brasileiro à internet? Empresa? A empresa, o trabalho. O terceiro, quase empatado com o quarto, era casa e escola. Então olha que louco, hoje o celular é o principal fonte de acesso do brasileiro à internet. Então a gente estava na Lan House, né? Muita gente que está ouvindo a gente nem lembra ou nem sabe. Bons tempos de Counter-Strike. Bons tempos de ir na Monkey jogar Counter-Strike de madrugada. Então, o e-commerce no Brasil, ele começa a crescer de maneira forte com isso, com essa situação de você num computador, numa Lan House, fazendo compras, né? Essa evolução pega os varejistas falando, peraí, deixa eu entender como é que funciona isso, vou criar o meu site para vender online. Surgem no Brasil algumas empresas digitais, né? Então, acho que Submarino é a grande empresa que surge para fazer essa venda online no Brasil, mas tradicionalmente varejistas de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, vendendo online um canal novo, tá? Então, colocar isso na cabeça. Varejistas tradicionais entendendo isso como um canal novo, assim como o televendas era um canal, assim como a loja física era um canal. Dentro da empresa, você tem um diretor de e-commerce, uma diretora de lojas físicas, né? Então ele é um canal separado. Você não tem uma experiência do cliente única. Você comprou na loja física, você comprou no online. E só um parênteses. E nessa época, quando a gente, como investidor, questionava as companhias sobre o plano dela para o digital, às vezes elas falavam de uma maneira entusiasmada. Olha, o nosso digital em breve vai ser a nossa maior loja. Essa comparação é muito normal. Mostra a âncora que eles tinham ao olhar para essa operação. Vai ser a nossa maior loja. Né? Uma varejista que tem 200, 300 lojas, fala, não, o digital é a maior delas. Então você nota que ele não está ancorado em falar, não, para isso aqui é uma transformação absoluta na maneira de pensar a relação com o cliente. Não era isso ainda. Então, o que faz... e essa visão, que até hoje muita varejista ainda tem, essa visão ela começa a se quebrar com a entrada de mobile no Brasil. Né? Então, você lá por casa de 2012, 2013, você tem no Brasil mais ou menos 10 a 15% da navegação da internet do Brasil sendo feitas já por mobile em 2012, 2013. Só 5% das vendas no e-commerce sendo por mobile, lá para 2012, 2013. Isso pula. Em 2019, a gente passa de mais de 50% das vendas exclusivamente sendo feitas por mobile. Então, não é que comecei a procurar no celular, fui lá e comprei no meu computador. Não. 2019, 52%, para ser exato, das compras foram feitas exclusivamente por celular. E isso é antes da pandemia. Isso antes da pandemia, então, 2019 eu tô falando. Então, você pega 2012 até 2019, você sai de 5% para mais de 50% sendo feitas por celular. E a navegação do brasileiro também faz essa mudança. O que isso importa para o varejista e para a multicanalidade? Eu entro com o celular na loja agora. Então, eu não estou mais naquele desktop sentado em casa, né? Fazendo de madrugada a minha compra. Então, essa mudança faz o varejista sofrer, na verdade, com um cliente que fala assim, não, eu entrei aqui no seu site e tá R$100, e aqui na loja tá 120. Eu quero R$100, eu quero comprar aqui, eu quero pegar este produto e sair da loja. Isso é multicanalidade e omnicanalidade. É a experiência fluida entre vários canais, onde o cliente é visto como um único perante ao varejista. Só que o varejista entender isso na cabeça dele e tendo diretorias separadas, com meta separada, qual que é o incentivo do vendedor da loja em atender o Marcelo, que chega ali na loja com um pedido que ele fez na internet? Não vai bater a comissão dele, não vai bater os indicadores de resultado dele.
Então, essa mudança toda de omnicanalidade vem da alteração de desktop indo para mobile e o consumidor mudando a jornada dele de compra. Isso faz as varejistas se transformarem. E o Mercado Livre sempre pensou dessa forma. Ele sempre viu ou desktop, ou mobile, ou aplicativo como um canal de conexão na jornada de compra desse consumidor, dessa consumidora. Então, para ele, só alterou a forma como o cliente estava conversando, mas é sempre um cliente único. Entendeu a diferença? E fazendo até, se a gente fast forward para hoje, né, uma discussão muito... Ficou mais presente, eu acho que em 18, 19, quando a gente tinha cada vez mais varejistas fortalecendo sua presença digital, né, e falando muito do fato de que eles conseguem usar a loja para oferecer um serviço melhor para o cliente. Isso. Né? E na época a gente falou, pô, mas então quer dizer que se isso é verdade, o Mercado Livre vai estar muito atrás dos outros que já têm uma base de loja, né, que vão conseguir fazer coisas que o Mercado Livre não vai conseguir, porque ele não tem uma base de loja. Né? Mas vamos dar um passo atrás e falar, mas para o cliente, o que realmente importa? Né? Você quer entrar lá na plataforma, você quer encontrar o que você está procurando, num preço que você confia, você quer ter confiança na entrega, né? E se você puder acelerar esse processo, melhor ainda, né? E o Mercado Livre, mais uma vez, fala, peraí, como que eu resolvo isso com tecnologia? Né? Aí agora você tem um exemplo real, eu tenho do lado da minha casa, tem uma empresa que lavadora de roupa, que também é pick point do Mercado Livre. Né? Você pode ir lá entregar sua roupa e aproveita e pega o Mercado Livre se você quiser um negócio super rápido, por exemplo. Então, por meio de tecnologia, o Mercado Livre teve a reflexão, não, peraí, o que realmente importa para o cliente? O cliente não está tão... para ele não tem nenhum tipo de prêmio. Você fala, não, esse celular veio da loja, veio do CD. Para o cliente, não é esse o importante. Para o cliente, eu recebi rápido. Pô, me prometeram no mesmo dia, veio no mesmo dia. Né? E o Mercado Livre, mais uma vez, começa a entregar isso por meio de tecnologia. O Mercado Livre, então, ele meio que comissiona essas pontos de venda. Que seria uma lavanderia aí. Esse é um exemplo real, mas... Para ela acaba sendo bom, porque é uma receita que jamais viria de outra forma, e para ele acaba resolvendo esse problema. Mas você fala, ele nunca vai conseguir resolver isso porque ele não tem loja. Será? Tá conseguindo. Então a gente chega aqui ao fato de que a Mercado Livre tem dois clientes. Ela tem o cliente que vai acessar a plataforma dela para buscar um produto e tem o cliente que é o vendedor, né? Que está vendendo o produto. Como que é a experiência de cada um deles? Né? Como juntar isso numa plataforma? Né? Hoje parece muito óbvio, né? Não era. Mas como é que é isso? Matheusinho, você acabou de descrever em uma maneira mais simples que eu não conseguiria, definição de modelo de plataforma. Esse conceito que a gente fala de um modelo de negócio de plataforma, onde o objetivo da empresa é fazer com que as interações, né, e as operações entre dois lados ou vários lados ocorram, é a grande sacada do Mercado Livre. Ele fala o seguinte, eu tenho um cliente que é o consumidor e eu tenho um cliente que é o vendedor. Como é que eu faço esse vendedor vender mais no meu marketplace e como é que eu faço esse consumidor comprar mais no meu marketplace? Se você olha a estrutura de negócio dentro do Mercado Livre, ele tem uma área dedicada, uma estrutura dedicada para atender esses sellers, que são as pessoas que querem vender, e uma área dedicada para atender os clientes. Então você tem estruturas de negócio dentro da empresa que ajudam os sellers a venderem mais e os clientes a comprarem mais. Não, áreas maduras que estão fazendo isso há muitos anos. E aí você começa a ver os outros que vieram depois com problemas do tipo onboard de seller. Nossa, que inferno. Pô, por que está demorando o desenvolvimento do marketplace? Né? Onboard é cadastrar onboard de seller. Não só cadastrar, né? Todo o processo de você realmente chegar lá na plataforma e fazer a primeira venda bem sucedida. Né? Todo o caminho entre você tomar essa decisão e estar pronto, com o catálogo pronto no marketplace, com a venda pronta para ser feita e efetivamente entregue. Né? E você tem um Mercado Livre que já nasceu como um two-sided network, né, com a expressão, né, o famoso efeito de rede. Que gera esse efeito de rede, ele já nasceu precisando desenvolver esses músculos. Isso. Desde o começo. Desde o começo. E por que isso é importante? Né? Hoje, a gente estava falando do e-commerce ali no começo, hoje no Brasil, então naquela época no e-commerce, você tinha o market share do e-commerce era muito pulverizado. Hoje, o market share do e-commerce, 80% do e-commerce no Brasil está concentrado nas grandes plataformas, marketplaces e grandes varejistas. Tá?
Então você tem essa concentração aqui. Se você é um seller que você está vendendo no e-commerce, você não vende somente no Mercado Livre. Pensa você como seller, né? Nós 4 montamos uma empresa, estamos vendendo camiseta na internet. A gente não joga todo o nosso estoque só no Mercado Livre. A gente põe no Mercado Livre, a gente põe no Magazine Luiza, a gente põe na Via, a gente vai colocando em várias empresas, vários marketplaces para vender. Então a gente chama isso de roaming em modelo de plataforma, que é você trabalhar com vários marketplaces ao mesmo tempo. Como que eu, como marketplace, atraio o seller Mateuzinho para vender mais comigo e menos com o outro? Eu tenho que ir desenvolvendo produtos e serviços para ele. Eu tenho que resolver o problema dele. O que é o problema que ele tem? Ele está no Brasil, que é uma loucura de fiscal. Então eu tenho que ajudar ele na questão fiscal. Logística, pagamento. Então eu uso aquele conceito de tecnologia, foco no cliente, Mateuzinho, meu cliente seller, entrego mais funcionalidades. Você precisa de crédito no Mercado Pago para poder girar mais, comprar mais produto? Ok, eu vou te dar crédito. Você precisa de logística? Faz o seguinte, deixa seu produto no meu CD. Você não vendeu ainda, mas está lá no meu CD. Então, quando o cliente vender, eu consigo entregar mais rápido. Porque você não precisa emitir etiqueta, mandar para mim. Não. Eu já está no meu CD, eu guardo para você e com segurança e envio mais rápido. Então, eu começo a entregar serviços para o Mateuzinho para convencer ele de vai jogando mais estoque para mim, mais venda para mim, que eu resolvo o teu problema de vendas. E você acabou de apresentar um conceito que acho que é muito importante, né? O pessoal que está ouvindo, que é o seller tá colocando o estoque dele dentro da Meli. Então, isso olhando para o capital de giro da Meli, ela não tá gastando com isso. Não. Ela vai pegar uma fatia da transação, né? Perfeito. Então, isso é o que eles chamam de 3P, Perfeito. certo? E quanto da Meli é o 3P e por que ela... Bom, acho que o porquê já tá claro, né? Por que ela começou com o 3P, mas e o 1P, né? Porque os concorrentes dela, se pegar uma Magazine, pegar a Via Varejo, ela é muito forte no 1P. Ela tem o estoque próprio, principalmente com linha branca, né? Sim. Que é fogão, geladeira e tudo mais. Como que é essa relação, né? Entre o 3P e o 1P? Acho- E em termos também de capital de giro, né? Como isso foi bom para a Meli, né? Eu acho que primeiro, só dar um passo atrás, eu entro nas questões dos economics, né, o capital de giro, como isso se dá. Mas na perspectiva do cliente, ele não está tão preocupado se isso é um P ou 3P, seja na Meli ou nos outros. Então isso é o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente lembrar. Né? Então, quando a Meli já era, de longe, o marketplace com a maior seleção, ele nasceu como um cara com a maior seleção e assim continuou, né? E ele está sempre pensando na perspectiva do cliente. Né? Eu quero estar com o meu cliente em todas as situações possíveis. Né? E o Mercado Livre começou a usar o 1P como uma forma de complementar o 3P. Né? Ou numa situação que, putz, eu tenho aqui uma oportunidade para complementar a minha exposição na categoria supermercado. Então tá bom, não estou conseguindo unlock isso de uma maneira muito rápida, tá bom, eu posso usar o 1P estrategicamente. Né? Em algumas categorias de eletrônicos, por exemplo, né, os players de 1P já têm uma relação de longo prazo muito bem estabelecida com os fornecedores. E o Mercado Livre ficava, às vezes, numa situação mais fragilizada em termos de preço em algumas dessas categorias de eletrônicos. Então, ele foi lá e foi cirúrgico para tentar resolver esse problema do cliente dele. Mas não era... O 3P continua sendo mais de 90% do negócio e vai continuar sendo a maior parte do negócio. Foi assim que o Mercado Livre nasceu e o 1P não está sendo... não, agora a gente precisa mudar a orientação estratégica da companhia. Não. O que ele está buscando é atender o cliente da melhor forma possível, identificou um espaço em branco na experiência do cliente. Não posso ter esse espaço em branco, a gente precisa dar um jeito de resolver. Né? Mas esse é o primeiro ponto que eu acho mais importante de colocar. O que ele está buscando otimizar aqui, em última instância, é a experiência do cliente. Eu não quero que o meu cliente busque alguma coisa e não encontre, ou busque alguma coisa e encontre um preço pior do que no meu concorrente. Né? Então, essa é realmente o ponto de partida do Mercado Livre. Né? E do ponto de vista de economics, por enquanto, o Mercado Livre não é o maior comprador dessas categorias. Né? Por mais que ele seja a plataforma dominante, ele não é o maior comprador. Né? E 1P não é uma linha rentável para o Mercado Livre hoje.
né? Mas ele tem feito o investimento com essa visão do cliente, né? Porque você não apenas passa a ter capital de giro investido no negócio, como a margem também, né? Nesse momento de ganho de escala, que ele ainda não ganhou a devida escala no 1P, não é satisfatória. É pior do que o resto do negócio. Mas ele está topando fazer isso com a visão do cliente. Não vou deixar meu cliente na mão. Ele não pode chegar aqui na plataforma e se desapontar. Então, eu vou garantir que ele está bem servido, né? Então, enquanto a história da maior parte dos concorrentes foi oposta. Eles eram, em um dado momento, a história deles, 100% 1P. Eles, inclusive, usavam um canal online para tentar desovar, né, que a gente fala, o estoque excedente de 1P. Essa... De um P físico. Queimava a margem, né? Isso, exatamente. Queimando margem. Queimando margem. Então, essa, às vezes, foi muito a história do varejista tradicional foi fazer isso. Então, a visão do 1P 3P, para quem está ouvindo, é entender que você, no 3P, está usando, que é o third party, né? Então, você está usando estoque de terceiro e revendendo esse estoque de terceiro, ou sendo o caminho para esse estoque de terceiro fluir no comércio. E num P é o tradicional, você compra, faz estoque, segura esse estoque, tenta vender ele e tem o seu tempo de estoque no seu balanço. Né? Entendi. Uma coisa que, Salomão, que eu queria entender aqui, não sei se você também queria, é o tamanho desse mercado, né? A gente está falando de como a Meli ela é relevante nesse setor. Acho que seria legal vocês trazerem um pouco de dados para a gente entender quanto que a Meli tem de mercado, como que uma Americanas tem, né? Dado tudo o que aconteceu com ela e como que a Mercado Livre pode tomar espaço, principalmente no e-commerce. Acho que seria legal a gente entender um pouco disso e também entender a penetração, né, das pessoas que consomem online aqui versus um país como a China, os Estados Unidos, que muitas vezes é para onde a gente olha para entender se a Meli vai chegar, onde a Meli vai chegar. Em termos de números gerais do mercado no Brasil, né, a gente estima que o e-commerce deve ser de mais ou menos 270 bilhões, né, isso em 22. Esse número é um pouco controverso aí, porque tem muitas áreas cinzas aí no mercado, mas o que sugere uma penetração do e-commerce no varejo ao redor aí de 10%. Né? Esse é a referência que a gente tem. Né? E o Mercado Livre dentro disso, tendo mais ou menos um terço, ele vai fazer 80 milhões. 80 bilhões, um pouco mais de 80 bilhões, né? É o que a gente estima aqui para 2022, né? Que é um market share interessante. Claramente ele é o player dominante, mas vemos em mercados mais envolvidos o líder tendo market share maior do que isso, frequentemente. Quanto? Tem líderes na Ásia de 60% do Alibaba? mercado. Esse é um bom exemplo. Na Amazon, mais por 40%. Né? Um mercado maior, né? Com uma população muito que usa muito mais isso. O mercado maior. Né? Então, a gente vê um bom caminho de ganho de market share para o Mercado Livre ainda. E só para lembrar, pessoal, em 2015, o Mercado Livre não era líder. Era Americanas. Americanas era líder em 2015. Submarino. Né? E esse ano é a primeira vez que o Mercado Livre vai ser 2 vezes o segundo. 2 vezes o segundo. Né? Em linhas gerais, a gente não conseguiu pegar na época, nem saiu o resultado, segundo, né? Agora a Magazine Luiza. Né? Ela tá... os resultados do quarto trimestre não saíram, mas é muito provável que seja a Magazine Luiza. Né? Ela tomou essa posição aí das Americanas no último quarto e a gente entende que tomou de vez. Né? Então, é um tamanho relativo que já começa a ficar mais interessante. Cara, era uma outra discussão, né? Porque se eu comparo o market share da Amazon nos Estados Unidos, que é a origem dela, com o Mercado Livre, a Amazon tem mais market share lá, mas não é tão mais. Né? Agora, o market share relativo é completamente diferente. Né? A Amazon tem 6 vezes o market share do segundo. O Mercado Livre, na maior parte dos últimos anos, tinha 1,5 vezes. Então, era um jogo relativo um pouco mais próximo. Né? E a gente pode estar diante de um novo capítulo com essa história toda de Americanas que a gente nem encostou ainda. Né? Então, Americanas até deve fechar um ano aí com o tamanho aproximadamente metade da média, algo ao redor de 40 bilhões. Né? E isso, estou falando do digital. Né? Então, você tem uma boa venda aí para ser capturada. Né? E não é só o Mercado Livre, definitivamente. Eu acho que a Magazine Luiza está super bem posicionada também
para participar dessa absorção de demanda, né? A Amazon, que é um negócio que a gente fala pouco, é mais opaco, né? É difícil conseguir informação sobre a Amazon no Brasil, mas eles claramente estão evoluindo, né? Em todos os fronts, né? Eu tenho ficado surpreendido, né? com a evolução da Amazon aqui, para falar a verdade. E então a Amazon também deve participar bem dessa absorção de demanda que Americanas vai colocar no mercado, né? Então é um momento de consolidação importante. Americanas, quando diz, é em cima desses 40 bi que... É. Então, Vamos ver o que vai acontecer com o físico dela também, né? Mas vamos usar os... tá, pensando no digital, no né? digital, 40 bi, que aí Amazon, Magalu e Mercado Livre estariam como os mais bem posicionados para absorver isso daí. Aí essa absorção é de que forma? Olha, quer pegar isso aí? Você pensa o seguinte, Americanas, ela tem um modelo mais parecido que o Mercado Livre tem em relação à estrutura de sellers, né? O perfil do seller. Então, quando você conversa com os sellers e fala assim, onde você vende mais, né? Lembra que eu falei que o seller trabalha com vários marketplaces, onde você coloca mais o seu produto? Até então, a distribuição era, primeiro, Mercado Livre, segundo, Americanas. Então, a Americanas ela tinha uma característica do seller que vende na Americanas bem parecida com a característica do seller que vende no Mercado Livre. E era um pouco e aí sim, Magazine Luiza estava ali em terceiro lugar, depois Via Varejo, né? Mas você via uma relação muito parecida com esse entre o seller Mercado Livre e o seller Americanas. Então, quando a gente fala assim, como que vai absorver isso? Acho que tem um lado que é o seller. Então, provavelmente, você pode ver os sellers falando, poxa, se a Americanas tem algum problema de insolvência, de seguir com as operações, aonde eu vou colocar o meu estoque? Para onde eu vou colocar minhas vendas? Vou colocar no Mercado Livre, provavelmente que já era o primeiro, e devo colocar o restante Magazine Luiza, Via Varejo. Então, esse é o absorver que a gente está falando. Certo. Outra coisa importante, do lado do consumidor, que a gente tem visto, esse é um número que saiu com... no Brasil você tem empresas de tecnologia que fazem leitura de competição dos marketplaces, né? Ver preço, ver quanto o número de ofertas que tem. Então uma dessas empresas lançou um report mostrando que teve uma queda de 30% da quantidade de ofertas, número de ofertas na Americanas do período do que ocorreu até fechamento de janeiro, né? Então você tem uma diminuição do número de ofertas. Isso provavelmente já são sellers diminuindo a quantidade de ofertas e espalhando. Se essas ofertas diminuem, o consumidor também vai, que nem o Marcelo falou, ele vai procurar algum produto e vai acabar não encontrando esse produto. Para onde esse consumidor deve ir? Provavelmente Mercado Livre e Magazine Luiza. Então, e Amazon. Né? Então a gente precisa lembrar que essa absorção do que a gente está falando tem dois lados. Tem o lado do seller e tem o lado do consumidor. E o lado do fornecedor também. E o lado do fornecedor pensando do 1P. No 1P, né? Uma diferença gigantesca, né? Então imagina, a Americanas, como ela faz 1P também, né? Imagina você, um grande fornecedor de eletrodoméstico, como o Matheusinho estava falando, você não consegue mais vender para Americanas. O que você faz? Você volta para Via Varejo, você volta para Magazine Luiza e fala, oi, tudo bom? Preciso aqui te entregar um pedidinho a mais, que eu preciso da tua ajuda. E nesse aspecto, o Magazine Luiza deve estar muito bem posicionado. Muito bem posicionado. Muito. Né? Elas têm as categorias em comum da Americanas e da Magazine Luiza são muito grandes, muito relevantes para os dois, né? E maior que para o Mercado Livre. Sim, o overlap é maior. E com certeza eles estão tendo conversas bem positivas para a Magazine Luiza nesse instante. Acho que a performance da ação em janeiro acho que mostra um pouco isso, né? Mas voltando aqui para o Mercado Livre, acho que a gente já endereçou muito bem aí a história, modelo de negócio. Eu fui anotando aqui, né? Mercado Livre, Mercado Pago, Mercado Envio, Mercado Ads, Mercado Crédito, Mercado Shops. Isso. Tem mais algum mercado aí? Não, por enquanto são esses. Como é que é a divisão disso nos resultados da empresa? Quando você vai fazer uma análise ali de Mercado Livre, qual deles que tem a maior representatividade, qual que ainda não é grande, mas pode ser maior? Acredito que esse Mercado Ads, né, até brilhou os olhos do Marcelo quando ele começou a falar disso aqui, talvez seja aqui o caminho,
Mas como é que é hoje isso aí no Mercado Livre e como pode ser daqui para frente? Tá, primeiro vamos tirar os menos, né? Porque o mercado shops é um negócio que eu acho que pode até vir a ser relevante no futuro, porque o Mercado Livre tem muitas armas, né? Você deu o exemplo da Local Web, que tem uma operação muito bacana. A gente gosta bastante da Tray, né? Mas o Mercado Livre, ele consegue chegar para essa operação fora do marketplace e falar: você precisa de pagamentos, né? Tá aqui, ó, Mercado Pago. A logística também te ajuda, né? Então, não ficaria surpreso de ver. Vocês viram o que a Amazon fez lá fora, o Buy with Prime, que é oferecer o Fulfillment by Amazon fora da plataforma dela? A Amazon fez isso, né? Você tem um botãozinho Buy with Prime, você vai olhar, você está comprando num site que você nunca viu, é a primeira vez que você quis comprar um microfone diferente, né? E você achou aquele site e falou: puta, mas eu nunca ouvi falar. Aí você chega no checkout, tem Buy with Prime, você vai ficar mais calmo, né? Ah, não, vai chegar. É tipo comprar via Amazon num outro site. Num outro site. Tá. Não ficaria surpreso do Mercado Livre fazer isso com o Mercado Shops, né? Você oferece uma suíte de solução bem mais sólida, né? Fica chato de brigar, mas nesse momento não é o foco da companhia. Certo. Né? Então, primeiro, tirando. Mercado Envios é um negócio que ele tem um impacto muito relevante no P&L da companhia, mas ele não é uma business Linha de unit receita, né? separada. Né? Eu acho que até nesse ponto do mercado envios, seria legal a gente explorar um pouco da logística, né? Sim. No Brasil. Porque é o que você disse lá no início do nosso papo, que até 2016, a Meli, ela usava os correios, né? Acho que 100% das entregas era correios. Hoje isso mudou completamente, né? Sim. Fruto da iniciativa deles de investir nesse ponto. Se puder também contar, né, sobre o investimento logístico e o desafio brasileiro. A gente entra também. Mas só, tecnicamente, o que eu falei não está certo. O mercado de envios é uma business unit separada. O que eu quero dizer é que ele não é reportado com um P&L separado no Release. Você não vai ver um P&L do mercado envios, né? Embora eles tenham, assim, uma business unit separada. Bom, então, só para explorar um pouco mais essa questão do mercado envios, voltando para 2013, começou lá, era uma solução mais, como eu falei, rudimentar, né? Principalmente via correios, e num dado momento começou a ficar claro que, né, eu acho muito legal a maneira como o Mercado Livre, né, explora isso, né? Ele articula. Falou: olha, a gente olhou para 10 anos para frente, porque quando a gente olhou o efeito no P&L, falou: cara, deve ter sido uma das decisões mais difíceis da história da companhia, né? Em quem que se inspirou, né? A Amazon. Muito mais do que, né, há tempos o modelo eBay já estava superado na companhia, né? Mas quando você olha para o efeito que foi no P&L, pessoal, não é que ele tinha lucro, parou de ter lucro. O EBITDA ficou negativo, né? É uma decisão de fora parece muito audaciosa. E, no entanto, eles respondem com toda a calma. Falam: na verdade, não foi tão difícil. Eu falei: não é possível. Né? Ele falou: não, a gente olhou para 10 anos para frente e falou: olha, qual que é a probabilidade de que a gente não tenha que se envolver? Se a gente se envolver, alguém vai se envolver. Porque tem uma dor clara, não o Correios que vai resolver isso, que vai fazer same day delivery. Você não pode contar com o Correios para fazer isso, alguém vai fazer. Podemos ser nós ou não, alguém fará. E ele, na visão, voltando no princípio de pensar sempre na experiência do cliente, ele falou: então, faremos nós. Né? E aí você tem a questão seguinte: fazer como? Né? Porque você está partindo do zero. Pensa uma operação logística. Aliás, lembrando que a gente está no Brasil, a gente não está na Suíça. O Brasil, dimensões continentais, né? Infraestrutura limitada, né? E ele não está partindo de uma situação que não tem nenhum centro de distribuição. Cross-docking, nada. Como resolver, né, essa situação partindo do zero? Aí, mais uma vez, tecnologia. Acho que elas conseguem dar mais... Vocês terem uma ideia da importância disso? Imagina toda profissional de tecnologia numa empresa grande dessa, principalmente uma empresa de tecnologia, tem um dilema que é: compro uma solução pronta ou desenvolvo dentro de casa? Esse é um dos principais dilemas de qualquer empresa que está envolvida com tecnologia. O Mercado Livre tem hoje 31 mil colaboradores. 10 mil são de desenvolvimento e tecnologia. 1/3 da empresa é de tech. Então tenha isso em mente. Quando eles começaram a trabalhar com o mercado envios, esses desenvolvimentos com correio e tudo mais, chegou uma hora e falou: não, agora a gente vai ter nosso centro de desenvolvimento, a gente vai ter os aviões, a gente vai ter...
eu preciso de softwares ligados à Na verdade, logística. o software veio antes da decisão do avião, né? Isso. Bem antes. Então, mas eu preciso desses softwares ligados à logística para conectar esses ativos todos. Em logística, a gente tem basicamente 3 grandes softwares, tá? O famoso WMS, que é o Warehouse Management System, que é a gestão dos armazéns, tá? O OMS, que é o Order Management System, que é a gestão dos pedidos todos separados, que o Mercado Livre já tinha isso de uma maneira forte. E o TMS, que é o Transportation Management System, que é para fazer a gestão dos vários transportadores, próprios ou terceiros. O primeiro e o terceiro que eu falei, o Mercado Livre tinha 0 disso. Então ele tinha uma decisão. Eu compro ou desenvolvo do zero? E é uma indústria já muito grande, né? Você tem, hoje no mundo, tem uma empresa de capital aberto chamada Manhattan, é o melhor e maior software de logística do mundo, né? Compro um software como Manhattan, um SAP, alguma coisa do gênero, ou desenvolvo dentro de casa? O Mercado Livre falou, vamos fazer dentro de casa. Do zero. Do zero. Porque eu tenho 1/3 do meu time de desenvolvimento. E eu já vim fazendo várias funcionalidades ao longo do tempo, que se eu componentizar, eu faço isso para mim do jeito que eu preciso e, mais importante, atendendo o Brasil, atendendo o México, atendendo a Argentina, atendendo essas... Entendeu? A salada fiscal que são esses países, que são principalmente esses o Brasil. países, né? Então, imagina a salada fiscal, né? A gente fala, vamos trazer seller para dentro. Quem pode ser seller? Pessoa física, um MEI, uma empresa no Simples, uma empresa no lucro presumido, uma empresa no lucro real. São 5 formas fiscais de trabalhar diferentes. Só no Brasil. Né? Então, num país onde você tem taxa de imposto de ICMS de produto que muda por estado e por tipo de produto, você quer vender vinho no Brasil? É pelo percentual alcoólico do vinho que vai a taxa de imposto. Né? Então, essa loucura toda, o mercado diz, não, eu faço em casa. Então, olha essa decisão, que importância que é você ser uma empresa de tecnologia para tomar essa decisão. E com o enunciado, né, o que ele está buscando otimizar aqui no Brasil não é tão simples. Eu tive dificuldade de, talvez existam, mas eu não consegui encontrar paralelos no mundo. Né, essa combinação de complexidades. E, por sinal, a maneira como ele resolveu esse problema complexo foi com um conjunto de soluções. Que também é uma maneira muito Mercado Livre de pensar. Né? Ele não tem uma bala de prata. Nunca é uma bala de prata. Seja para logística, seja para o funding do mercado crédito. Ele não tem uma fonte de funding. É o CDB, é o FDIC, é a linha da Goldman. É um conjunto de soluções. Mercado Envios é um conjunto de soluções. Você comprou um microfone especial de uma loja aqui na... mas peraí, o celular está na Teodoro. Pois não. Mercado Livre Flex. Você vai receber daqui 1 hora. Mandou a moto lá e resolveu. Não, essa outra aqui, o supermercado está no meu fulfillment. Ainda funciona. Se comprar até às 11, same day. Essa outra aqui, não, isso aqui eu vou precisar fazer a coleta. E depois levar para um cross-docking, onde eu vou agrupar e depois sair para a rota. Cada um é uma solução diferente. E nesses 3 modelos que o Marcelo falou, você tem ativos próprios, parceiros terceiros e muita tecnologia. Então, essa é a complexidade que você tem, por exemplo, no mercado envios, né? E agora imagina quantas organizações têm o músculo para resolver isso. Para tomar essa decisão e resolver isso, né? E executar. Né? É incrível. É incrível. E o tempo que foi, né? Se a gente pensar, em 2016 era 0, pessoal. Não, hoje é uma utility. É 93, né? Algo acima de 90% hoje que eles fazem entrega própria. Então, e aí, voltando para sua pergunta, né? O mercado envios, mas aí a gente quebra, acho que as 3 principais grandes fontes de receita do Mercado Livre: a parte de comércio, a parte do marketplace, o mercado crédito, né? E a parte de ads que começam a aparecer. Mercado pago, né? Que mercado crédito pago, é parte do mercado pago, né? Percentualmente, quanto é cada uma dessas divisões? A commerce ainda é a maior parte, mas é mais do que 50% da receita e do resultado. Né? Mas isso aqui tem muitas matizes, porque quando a gente falar de mercado ads, por exemplo, a gente merece um capítulo aqui na conversa. Também é um negócio onde você não vê lá no final. Se você abrirem o earnings release do Mercado Livre, vocês não vão encontrar. Assim como o Mercado Envios não tem um report separado do Mercado Envios, o Mercado Ads também não.
Então você precisa fazer muitas estimativas aqui ao redor disso, né? E o mercado Ads, nas nossas estimativas, sozinho, ele vai ser mais a metade do lucro operacional do Mercado Livre. Sozinho. Não E tô hoje falando é do quanto? e-commerce. Né? Hoje é fluido, mas mais ou menos um quarto. Eu acho que Não. vale a gente Então, explorar. seria... Então tá aí na faixa de 25, vai para perto de 50 e 50 tempo. A gente Do acha lucro. Do lucro. A gente acha que em 2, 3 anos a gente vai ver esse efeito acontecer. Mas por que isso? Qual Só- característica que Só tem? antes de entrar lá, só para fechar esse mapeamento aqui. E-commerce ainda é o maior, mercado pago e mercado crédito, né? São duas caixinhas juntos, mas representam mais ou menos quanto ali do percentual? Seria meio que o Receita. restante uns ali? 45 é o Isso, restante. É o restante. Os dois ali são o restante. Tá. Porque o Ads está dentro do e-commerce, é isso? O Ads está dentro do e-commerce. Tá. E aí Entendi. a gente que faz a estimativa, né? Pelo que a empresa fala nos releases e na divulgação de resultados, eles dão dicas que daí quando você junta com dado no earnings release, você consegue falar, opa, tá nesse range aqui. Entendi. Entendi. resultado. Então seria meio que 50 mais e-commerce e E-commerce. ads, 50 menos aí, o 40 isso. mais mercado pago, mercado crédito. Mercado envio você não vê ele separadamente, mas o Mateuzinho soltou um número só para entender se de fato é isso. O Mercado Livre tinha 0 entrega própria, isso lá para 2015, e hoje é mais de 90%. É isso aí. Então, tá. E a América Latina recebe mais de 80% das entregas em 48 horas. América Latina. É só uma nuance, embora ele não tenha só para dar magnitude, né, ele não tem, a gente espera que a gente nem verá isso, né, um painel separado, né, do mercado envios. Aliás, só um momento glossário, quando fala PNL, a gente está falando demonstrativo de resultado, tá, pessoal? Uhum. Né, é isso que Profit and loss. Né? Profit and loss. A gente estima que lá para 2024, né, o mercado envios deve chegar a 500 milhões de entregas no Brasil. Né? Quando você começa a chegar nesse tipo de número, né, e vocês veem, de vez em quando só sai alguma nota assim, o Mercado Livre aumentou, né, o quanto ele cobra pelo shipping. Né? Se ele consegue combinar ou um aumento de preço, porque teve pressão de custo, com algum ganho de eficiência, de R$2 por entrega, isso é 1 bilhão de EBITDA. Entendeu? Esse é R$2 por entrega. Olha o que a escala começa a fazer. Isso, você acabou de citar acho que talvez a principal vantagem competitiva dela hoje, né? É a escala. Porque a gente citou algumas aqui ao longo do papo, né? A gente citou o efeito de rede, que é o que ela consegue gerar dentro da plataforma. E agora a escala, o que ela consegue gerar... Escala sim, mas tem eu não sei o quão dissociável é a escala dessa habilidade de tecnologia. Uhum. Porque, né, essas coisas começam a se interligar, né? Para desenvolver essas soluções logísticas todas, num dado momento você só consegue quando você tem escala. Você não consegue otimizar rota sem escala. Né? Mas num dado momento, e aí você fala, e você precisa desenvolver a inteligência por trás. Então tem a escala sem dúvida, mas o know-how, né, o que tem de intellectual property ali dentro Acho que muito relevante no também. final é tudo um subgrupo daquela tríade que o Nasser falou no começo, né? Que é o iteração, sem N, né? Sem ele. Foco no cliente e tecnologia, né? Acho que tudo sai desse ponto. Tem mais alguma... A gente pode falar do Acho que a gente pode explorar do essas que outras duas divisões que ela tem. Eu tô bem curioso aí pra saber como que o Ads pode chegar aí a esse Qual que é o tamanho, resultado né? tão... de metade do lucro dela em 2, 3 anos. Eu vou dar um contexto rápido do porquê que o Ads existe, tá? Você tem primeiro essa mudança que a gente falou ali no nosso papo de sair do desktop e ir para o mobile, né? O comportamento, a gente divide em 3 grandes ondas publicidade digital, né? A primeira grande onda foi o search, né? A busca. Então a gente entrava no Google, procurava tudo no Google, né? Nossa vida na internet começava numa barrinha de busca no Google, né? Tanto a gente brincava, se não está no Google, não existe, né? Então a publicidade naturalmente surge ali. Então a gente começa a ver aqueles anúncios do Google, o Google Shops, né? Aparecendo. E a gente evolui na metade ali dos anos, a partir dos anos 2010, para redes sociais, né? Então a gente
migra muito da nossa navegação na internet para Facebook, para Instagram, hoje para TikTok, né? Então, a rede social como um todo começa a fazer grande parte da navegação na internet. Isso junto vem o quê? Navegação, publicidade. Então, a publicidade na rede social, essa versão 2.0 da publicidade digital, é a rede social, os ads, os reels, né? As dancinhas do TikTok, tudo aquilo que a gente vê hoje nas redes sociais e a publicidade fazendo parte disso. Uma coisa que começou a mudar, e nos Estados Unidos, acho que em 2018, aconteceu de uma maneira bem breve, a Amazon começou a falar o seguinte: uma pessoa quando procura um produto, ela não vai no Google, ela vai direto na Amazon. Eu vou parar de deixar o Google rastrear o meu site, indexar o meu site. Porque eu sou tão grande que eu acho que as pessoas vão direto na Amazon do que ir direto no Google. A Amazon desistiu dessa ideia rapidamente logo depois, tá? Mas a gente começa a ver essa mudança. As pessoas, até no Brasil hoje, vão no Mercado Livre procurar o produto. Ela já entra no aplicativo do Mercado Livre no celular dela. Ela já entra no aplicativo do Magazine Luiza, né? Então, você já procura a compra em algum lugar varejista, vamos chamar assim, né? Então, essa terceira onda da publicidade que a gente começa a ver é a navegação, ela sai do search, vai muito para o social e agora está indo muito para os aplicativos de e-commerce. Então, se eu puder só dar um número aqui, que o Mercado Livre soltou recentemente num podcast, inclusive, que 70% mais ou menos das buscas de produto, não buscas genéricas, no Brasil, já são feitas nas plataformas de e-commerce. 70%. Das buscas de produto no Mercado Livre, agora eu não estou falando das plataformas, só do Mercado Livre, 80% são buscas sem marca. Genéricas. Ou Camiseta, seja, sem marca é... Camiseta, cueca. Isso. Quantas marcas não querem estar bem posicionadas nessa ocasião? E isso é um comportamento herdado da primeira etapa. Então, quando eu era lá CTO da Netshoes, em 2012, 2013, eu era responsável pelas lojas da Netshoes e da loja própria, as lojas dos times de futebol, então a grande loja do Corinthians, né? Palmeiras, São Paulo, essas coisas, eu tocava isso. A gente tinha que fazer investimento em mídia. Esse investimento em mídia no Google, você tem duas formas de fazer, tô resumindo isso de uma maneira bem generalista, tá? Você pode comprar palavras genéricas, que nem o Marcelo falou, camiseta, tênis, calçado, tal, ou você pode comprar frases maiores, né? Então tênis preto da Nike, né? O brasileiro não procura dessa forma, o brasileiro procura tênis. Então, como que ele fazia? Procurava a palavra tênis, aí achava o site que ele queria, entrava no site e comprava no site, né? O custo da palavra tênis, lá em 2012, era mais ou menos de 6 centavos o custo por clique. Ou seja, cada vez que a pessoa escrevia tênis, vinha um anúncio da Netshoes, por exemplo, e a pessoa ia lá e clicasse naquele anúncio, o Google cobrava 6 centavos. Hoje, uma busca genérica, como tênis, por exemplo, são R$6 o custo por clique. Caraca. Então eu saio 10 anos atrás de 6 centavos para mais ou menos hoje R$6. Esse é o custo. Valorizou mais do que a ação da Amélia. Esse é o custo da fase 1 ali da publicidade. Quando a gente vai para essa fase 3 da publicidade digital no varejista, o Marcelo comentou, a pessoa já está entrando no site do varejista procurando a palavra. O que ele está fazendo? Tênis. Hoje, o custo que a gente percebe nos diversos varejistas está na casa dos centavos ainda. Então, aquilo que a gente viu há 10 anos atrás, acontecendo no search, está começando a acontecer dentro dos varejistas. E já não acontece mais na Amazon lá fora. Na Amazon lá fora, já desarbitrou. Já saiu desses 6 centavos e está indo para valores perto de... Hoje, lá na Amazon, deve estar na casa dos 50 centavos de dólar, tá? Esse custo por clique. Então, pense o seguinte, você é uma indústria, você está fazendo uma camiseta, você quer comprar mídia. Você tem a pessoa que está num site de compras, então ela já tem intenção de compra. Ela está procurando compra. Sim. Ela faz a busca por um produto sem marca, que nem o Marcelo comentou, camiseta. Uhum. E o custo desta mídia para essa pessoa que já está com intenção de compra é 10 vezes menor do que da busca do search. O que você acha que acontece com o meu orçamento de mídia? Direciono para este canal. Se este canal varejista começa a me entregar o mínimo necessário que eu já estou acostumado a trabalhar de stack de tecnologia, de relatório,
informação sobre o usuário, por que não mover este capital todo para cá? Então, esse é o parâmetro sobre a evolução do mercado e comportamento do usuário na internet. Tem uma outra coisa gigantesca chamada privacidade e segurança de informação. Então, a gente acompanha tudo o que acontece no mundo de GDPR, no Brasil de Lei Geral de Proteção de Dados, os governos pressionando as grandes plataformas em relação a funcionalidades de privacidade de dado. Tudo isso faz com que fique mais difícil para essas plataformas trabalharem com dados terceiros de nós, né? Então, quando o Google, o Facebook, né, vendem para uma audiência que a gente fala, né, um conjunto de pessoas, ele está pegando o dado do Mateuzinho, que entrou no Facebook dele, faz parte da comunidade do Corinthians ali. Não, vendo... Corinthians não, pô. E aí depois o Mateuzinho entra no Globo Esporte ali para ver notícias do grande jogo do Corinthians da última semana, ele começa a falar, pô, o Mateuzinho é uma pessoa interessante, ele é corintiano, né? Então, ele tem uma probabilidade de ser, além de corintiano, feliz por ser corintiano, né? Então, ele tá nesse cluster. O Google tem certeza que o Mateuzinho é corintiano? Não. Ele tem certeza que ele está procurando produtos relacionados ao Corinthians? Não. Mas ele usou dado do Globo Esporte, dado do Facebook, que são dados terceiros, né? E vendeu isso para alguém que queira comprar essa informação. No Mercado Livre, se você está procurando lá camiseta do Corinthians, chuteira não sei o quê, este dado é 100% do Mercado Livre. Ele não usa de terceiro. E é dado de intenção de compra porque você está no site do Mercado Livre. Então, a inteligência e a qualidade dessa informação sobre o Mateuzinho é muito melhor e não segue ou não tem os perigos de todas as questões de segurança e privacidade de informação que a gente está vivendo. 2024 vai ser um ano muito importante para a internet, porque essa mágica toda que a gente tem hoje no online, em que as propagandas vão seguindo a gente, né? Por toda hora que a gente navega, tá lá o banner. Aceitar cookies. Isso está mudando em 2024. O Google vai desligar o que a gente chama... Essa é a fase, é o capítulo final disso. O capítulo final disso, né? O Google vai desligar os third-party cookies, né? Que é o dado de terceiro nesta navegação. Por que isso é importante? 75% da navegação do mundo é no Chrome, é no Google Chrome. Então, o Google é o grande navegador importante. Quando Google, desligar isso, e Google, vive de publicidade, ele está encontrando uma outra forma de trabalhar com isso, a gente entende que você vai ter ainda uma maior migração de mídia. O valor relativo de first party vai ficar mais importante. O valor, a importância de você conhecer o consumidor e você poder entregar um ads para ele, vai ser... Com o seu dado vai ser ainda mais importante. Em outras palavras, 2024 pode destravar essa reprecificação. Pode acelerar ainda mais essa precificação. Essa precificação, ela não vai se manter assim por muito tempo, né? É normal você ter essa destravada que nem você comentou. Mas ainda é muito cedo, tem muito espaço ainda para poder crescer. Então, quando você olha as principais fontes de pesquisa sobre mídia digital, você tem dois grandes canais de mídia que estão atraindo investimentos. Televisões conectadas e retail media. Então, essas duas puxam a mídia dos outros canais, das redes sociais, do search e tudo mais. Então, você vê uma migração de dinheiro. O retail media está em outra escala. Retail media está um percentual de crescimento. E tem uma outra questão de atribuição que é importante também, né? Que é o que a gente quer dizer com atribuição? É você conseguir conectar a determinada campanha que você fez com o resultado dela, né? Que sempre foi um desafio na TV clássica, né? Você tem X milhões de pessoas estão vendo um determinado programa. Você tem uma estimativa ali e você sabe que a TV estava ligada, você não sabe se era um vaso assistindo, né? Mas tem o drama de todo gerador de conteúdo, né? Até mesmo online, né? Porque às vezes você divulga alguma coisa, tem lá um link traqueado, mas você não sabe se a pessoa converteu ou não. Converteu ali ou ela viu, depois foi fazer outra coisa, acessou a internet. O mesmo produto, né? Quantas vezes você já não viu um produto, comprou e aquele anúncio continua te seguindo? É porque teve um problema na hora da conversão daquele pixel que estava ali na navegação, de saber que você realmente comprou, para parar de ficar te oferecendo o mesmo produto. Né? Isso que o Marcelo estava falando, um varejista, ele vendeu. Ele sabe que vendeu para você. Tem 100% da informação. E isso é muito bom pro varejista também, porque assim, né, pegar uma grande rede, sei lá, um Pão de Açúcar da vida, ela tá espalhada em toda São Paulo, né?
Se você pegar um varejista que não é tão grande igual o Pão de Açúcar, que só tem uma lojinha específica lá num bairro X e tal, você consegue, essa varejista pequenininha consegue anunciar, né? Porque imagina a dificuldade para ela anunciar No Brasil numa inteiro. grande, né? Ela não vai querer Exatamente. colocar na Globo, no SBT, porque ela só tem aquilo, né? Exatamente. Ninguém conhece ela, é só aquela região, né? E o aplicativo do Meli pode dar até geolocalização para ela e falar: eu só quero que anuncie para as pessoas que passam por esta região. Aquela varejistinha. Então, esse poder é o mercado Ads que a gente estava comentando ali. Qual que é a outra grande diferença em Ads? É o economics de Ads, né? O Ads, a receita de Ads, ele tem mais ou menos aí uma margem EBITDA de 70% a 75%. Então, se você é um varejista que luta com uma margem bruta complicada e uma margem EBITDA ainda mais complicada, poxa, uma receita que tem 75%, 70% de margem EBITDA, ela tem um efeito no seu lucro muito maior. Entendeu? Porque que, embora seja uma participação da receita, a gente nunca espera que seja brutal. Quanto No que é lucro, hoje? sim. Né? Hoje é mais ou menos 1,3, 1,4 do GMV. Do GMV. E já é 30% do lucro E já operacional. é 30% do lucro operacional, aproximadamente, né? De acordo com as nossas estimativas. Então, olha o impacto que isso tem. E para ter uma referência, na Amazon, né, no último quarter, a Amazon teve mais ou menos 7% do GMV foi a receita de advertising. 7%. Se você olhar só o GMV do 3P, teria sido 11%. Eu não acho que o 11% é o jeito certo de se olhar, porque no 1P ela também tem receita de advertising. Tem os banners, tem marcas que vão lá, como a gente acabou de explicar. Então talvez olhar como o percentual do GMV total, né, algo entre esses dois aqui, seja Entre uma 7 e referência, 11%. não é o 7, mas também eu acho que está mais para o 7, né? Essa é a referência da Amazon. Aí você pode também dar um desconto, porque ela tem um pedaço lá nos Estados Unidos, que é o mercado mais maduro desse negócio, é 7 e crescendo, tá, pessoal? Não, ele não, a gente não viu o final dessa história ainda, né? Vamos dizer que ele está mais para 8, né? Não é 7, não é 11, mais para 8, né? E Marcelo, me corrige se eu estiver errado, né? Que acho que saiu uma notícia recentemente que o tamanho desse negócio de ads na Amazon representou 56 bilhões de dólares de receita. Mais ou menos isso. Sim. Né? Não, e do lucro, ele passou a AWS já há algum tempo. Então, do lucro da Amazon, Ads na Amazon é maior que a AWS da Amazon, no lucro. Então, é muito impactante esse fenômeno que está acontecendo, né? Então, a gente está vendo a Amazon talvez mais perto de 8 e crescendo, né? Aí você fala, mas a Amazon não é perfeitamente comparável. Verdade, não é. A Amazon tem Twitch, por exemplo, né? Ela tem outros canais de mídia que o Mercado Livre não tem. Né? Eu acho que é uma observação Prime. totalmente válida, né? O Prime, a Amazon, ela foi ainda mais audaciosa no alcance do negócio de mídia dela. Mas mesmo dando os devidos descontos aqui, né? A gente vê um potencial pro Mercado Livre, e que, por sinal, tem sido confirmado na nossa diligência, nas conversas com agências de publicidade, né, que tem um papel muito importante na gestão desse orçamento de mídia, tá certo? A gente acha possível, né, provável, na verdade, né, que a gente caminhe para 4% do GMV. E aí, se esse é o caso, né, a gente vai estar olhando para entre 25 e 26, né, 1,5 a 1,7 bilhões de dólares de lucro operacional, não de receita. Só vindo de Ads. Então, 50% do lucro dela, mais do que 50% vai ser ads. Né? Quanto que vai ser... E aí depois tem mais um pouco de e-commerce, né? E ainda a parte de crédito, que a gente acabou nem falando aqui ainda. E crédito tem um papel muito importante. O crédito, eu hesito um pouco em responder o crédito, porque o Ads, depois de muita diligência, a gente acha que achou uma tendência que a gente consegue compreender. Claro que a gente não vai acertar o número na mosca de forma alguma, mas a gente tem uma tendência aqui. O crédito, ele tem, acho que, uma dispersão de resultados finais bem mais ampla. Porque, de um lado,
o Mercado Livre, eu acho que ele foi muito bem sucedido em se colocar em situações que não tem nada a ver com o Marketplace. Porque a situação mais óbvia, inclusive no México, né, o Buy Now, Pay Later, que virou um hype aí lá em mercados envolvidos, né, ele passou de 10% já. Ou seja, você usa o crédito do Mercado Livre como se fosse um carnê digital para fazer compra no Marketplace. Vocês já podem testar. Quando você for comprar alguma coisa no Mercado Livre, em algum momento você entra na fase de pagamento. E o teu Mercado Pago tá lá. Você quer usar o quê? O saldo que você tem na conta, o cartão de crédito cadastrado ou o crédito do Mercado Crédito. Né? Ele é uma das formas de pagamento. No México, por exemplo, já passou de 10%. É relevante. Né? Mas o Mercado Livre te oferece essa possibilidade na hora de pagar uma conta. Você consegue pagar uma conta com o Mercado Pago, né? Você foi lá, colocou fez a leitura do boleto, tá aqui a sua conta de R$30. Ele pode te dar um microcrédito. Ao invés de R$30, você quer pagar em 3 vezes de 12? Talvez 3 vezes de 12, não. Por aí. Uhum. Né? Então, você... Por quê? Porque ele tem um canal, ele tá na ocasião. Ele consegue te oferecer. E o que isso tem a ver com o Mercado Livre? Nada. É fora da plataforma. É fora da plataforma. Pagamento de uma conta de água não tem nada a ver com o Mercado Livre. Agora tem. Né? Ele pode oferecer um microcrédito nessa situação. Né? Quem não pode eventualmente comprar uma cueca depois de abrir para pagar uma conta no mercado? Pô, já tô aqui mesmo. Comprar mais um microfone novo. Acontece. Então, o meu ponto, só que aí as nossas premissas de mercado crédito, aí eu acabo ficando... a gente tem mais cenários aqui no mercado crédito do que no mercado ads, porque eu acho que o Mercado Livre achou uma avenida de desenvolvimento de potencial gigantesco, é lucrativo, mesmo com o problema de inadimplência que a gente está vivendo, que pegou o Mercado Livre, né? E o sistema inteiro, né? Mas o Mercado Livre também, ele não passou incólume, né, nesse processo pelo qual a gente está passando hoje. Mas o mercado crédito, ele sabe que ele está operando no Brasil, na Argentina, no México, de novo. A gente não está operando na Suíça. Né? Então, e sabendo disso, eles cobram uma taxa de juros aderente a esse risco. Né? É um empréstimo de risco maior? Sim. O Mercado Livre sabe disso e precifica de acordo. Né? Então, mesmo com essa onda de inadimplência que está dura, ele é uma operação rentável. Ele tem uma volatilidade maior? Sem dúvida. A gente está passando por esse momento, mas ele precificou de maneira que você tem esse colchão aqui. Né? Então, no momento que o macro permitir, o Mercado Livre já estabeleceu as bases. Né? Aquisição de cliente não é um problema para o Mercado Livre de forma alguma. Né? Ele já está nos celulares, né, de milhões e milhões e milhões de brasileiros, não só o Mercado Livre como o Mercado Pago. Né? E ele vai usando cada vez mais, né, esses ativos. Né? Então, o mercado crédito, nas nossas contas, pode ser 10, 15% do resultado, como pode ser 40%. Né? A dispersão é maior. Bom, então, fechando aqui esse colosso Mercado Livre, né? A gente tem o e-commerce, né, que está desde a sua essência. Mercado Ads talvez seja a grande... a menina dos olhos ali, que pode, de repente... Funcionalidade. É uma bela opcionalidade ali. E o mercado de crédito é uma realidade com uma dispersão de expectativas, né? Pode ser bom ou pode ser muito bom. Enfim, a gente falou muita coisa boa sobre a história do Mercado Livre. Mas onde está o risco aí nesse futuro tão bom que ela pode ter? Não, risco... Muitos, né? Desde do ponto de vista macro, pessoal, Venezuela já foi uma operação super importante no Mercado Livre. Ele precisou desconsolidar, tirou do falou, cara, infelizmente o país teve uma situação né, severa, vamos colocar assim. Risco soberano. E então a Argentina, ela não é uma Venezuela, mas também tá tem sua dose de problema. Para você olhar os financials do Mercado Livre,
a maneira como ele precisa, está seguindo as regras contábeis, né? Mas ele usa uma taxa de câmbio que não é exatamente onde o mercado fora do determinado pelo governo argentino negocia, né? Então você precisa olhar a parte do negócio da Argentina você precisa dar um desconto para aquilo, né? Então acho que esse é um ponto importante. Você está falando de uma empresa que no curto prazo negocia múltiplos altos, né? A gente entende que a durabilidade de crescimento desse negócio mais do que compensa isso, mas você precisa ter ciência disso, né? Ainda é um negócio que negocia múltiplos altos e tem essa questão da Argentina. Pô, peraí, como assim? Ele tem. Ao mesmo tempo, ele está voando no Brasil, inclusive na Argentina, né? Ele tem uma dominância que ele tem na Argentina é maior do que a que ele tem aqui, né? E a Argentina é um país grande. Você vai olhar as estatísticas de números de transações, né? Número de entregas, até para você tentar tirar, às vezes, o efeito da moeda, ele é muito representativo, né? O México, a parte de financial services no México, né? Os serviços financeiros, é menos envolvido que no Brasil. A oportunidade é maior. Por outro lado, né, você está lidando com uma Amazon lá que é mais relevante do que aqui. E o Nubank querendo atacar lá. O Nubank começando a atacar lá, né, e o Nubank que fez um trabalho aqui no Brasil, né, que a gente acha espetacular, né. É um competidor sério, né. Então é um negócio, mesmo aqui no Brasil, o negócio tá resolvido, tá ganho, de forma alguma. No mercado crédito, eu acho que eu explorei um pouco os riscos, mas o crédito... saber dar crédito no saber Brasil. dar crédito de maneira rentável. Tá, é fácil, difícil é receber. É um esporte radical. Crédito no Brasil, para o prosseguimento em que a Meli opera, é um esporte radical, né? E então você pode muito bem... recentemente teve muito barulho ao redor da carteira de crédito do Mercado Livre, né? Qual que é? Então vou começar a precificar o Mercado Livre igual ao banco. Então a gente tá falando de 8 vezes, 9 vezes PI. Não, peraí, cara. Se você for por esse caminho, a gente discorda. Mas se você for, né, e se essa narrativa começa a ganhar peso, isso é um risco. Hoje o PI dele, preço sobre lucro a gente vê, desse ano é 57 vezes. 57 para 8 ia ser eu acho um equívoco, mas eu só tô compartilhando. O meio do caminho aí já seria o meio do caminho já machucaria. Eu tô compartilhando certos riscos que foram aparecendo, né, ao longo do caminho, né? E eu acho que tá certo que vocês trouxeram. A Amazon, eu tenho estado surpreso com a Amazon. Num dado momento eu falei, não vai dar para essa Amazon aqui não. Ela veio fora do turf dela, porque a Amazon, ela é líder incontestável nos países mais civilizados, mais envolvidos, né? Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Japão, Brasil, Índia. Ela tem os problemas dela na Índia. Uhum. É uma outra forma. E o Brasil, para a Amazon como um todo, quanto que ela representa, né? O Mercado Livre é a vida do Mercado Livre. Mas a maneira constante e incremental que a Amazon vem crescendo é bem interessante de se observar no Brasil. É interessante. E você pega... Eu falei bastante de ads, né? Quem tem o melhor stack de tecnologia em ads é a Meli? É a Amazon. É a Amazon. Stag, o que é Stag? Stack são todos os componentes tecnológicos que fazem o ads funcionar. A maneira como a agência se conecta, a maneira como você tira reporte, como você faz o analytics, né? Então, a Amazon já tem mais de 10 anos desenvolvendo isso no ads nos Estados Unidos. Tem tropicalização para o Brasil? Quase nenhuma. Então, o que a Amazon Estados Unidos fez em ads, ela vem para a Amazon no Brasil e entrega. O que foi um problema no e-commerce, que aí você precisa tropicalizar muito mais, no ads não é tanto. No ads não é tanto. E como eu acabei de defender, o ads não é um detalhe na nossa tese. É uma questão core. E nessa questão core, a competição com a Amazon, ela está num patamar diferente da competição do e-commerce. E a gente precisa estar ciente disso. Uhum. Né? Então você está entrando no campo e-commerce, logística, escala, saber navegar nessa complexidade que é o Brasil, Mercado Livre, né? Imagina, o gestor do Mercado Livre, Brasil, Argentina, México,
O cara chega no escritório e fala, o que tá diferente hoje? O que mudou aconteceu hoje? O que aconteceu mudou hoje? de ontem para hoje? Né? É diferente. Não no nosso coração, não, no país mesmo. Né? Então, nesse sentido, eu acho que essa capacidade de lidar com um sistema complexo como esses países, o Meli está muito na frente. Mas a gente começou a entrar num outro avenida onde você já pode ter um case para falar que a Amazon, ela pode incomodar mais. Né? Então, eu acho que também é um outro risco para estar ciente. Bom, acho que a gente encerra assim, Matheusinho. É isso aí. Acho que o papo até durou um pouquinho mais do que a gente imaginava, mas foi excelente. Aprendi muita coisa sobre o Mercado Livre. Acho que era uma empresa, né, bem complexa, muito mais do que uma simples varejista, né? Aliás, nem dá para chamar de varejista depois disso, né? Fica até sai na mão aqui, né? Pô, varejista é uma obra, empresa de tecnologia. Bom, quero agradecer Marcelo Silva, Rodrigo Nasser, brigadão por vocês terem vindo, dado essa aula desse programa que ainda não tem nome, mas aceito sugestões. Mas, bom, a gente descobriu os segredos aqui do Mercado Livre, deciframos a empresa, destrinchamos completamente e agora sabemos tudo sobre ela, graças a vocês. Então, obrigado demais. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado. Teuzinho, valeu demais pelo papo. Vamos lá. E, bom, você já sabe, se gostou desse vídeo, dá uma curtida, se inscreve no canal. Toda quinta-feira, 18 horas, tem vídeo novo aqui no YouTube ou então na sua plataforma de podcast, se você está ouvindo pelo podcast preferido. Também lá vale a pena se inscrever. Semana que vem a gente está de volta com mais Market Makers. Tchau!